Bom, meu nome é Rafael. Aqui vou dar um exemplo de ativação de arquétipo. Como é que funciona? O arquétipo ele não é ativado simplesmente você colocando um papel de parede no seu celular como enfeite. Ele precisa ter uma contemplação, uma meditação, uma saturação de uma imagem mental, uma saturação. E como funciona a saturação? Você vai utilizar como quadro, vai contemplar. Então, essa imagem ela precisa estar presente no seu campo de visão, no seu cotidiano, para que os atributos deste símbolo passam a agir de forma inconsciente. Exemplo aqui, no papel de parede, há um simbolismo sumério, símbolos sumérios, uma divindade suméria. Existe uma representatividade, sabedoria, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que cada símbolo ele tem um lado luz e um lado sombra. Qual o sentido do lado sombra? É fugir do lado sombra? Não, o lado sombra são os defeitos que você deve, as fraquezas que você deve transcender, as fraquezas que você deve ter a catarse, a eliminação, o trabalho, o seu enfrentamento. E o lado luz é o lado de motivação que você tem para galgar os passos e vencendo as suas sombras. Porque tudo é dual. Tudo tem um lado dual, dia, noite, luz e sombra, enfim. Exemplo, todo mundo usa o símbolo do leão, inconscientemente, muitos que são cristãos, evangélicos, enfim, usam o leão de Judá como símbolo e a cruz, certo? Tem um simbolismo ali, tem um significado. Hoje eu vou falar de um símbolo específico, um arquétipo específico que ele é muito utilizado para gerar uma transformação muito forte. E poucos utilizam. Poucos utilizam por não saber, por desconhecer ou por ter medo, que é o arquétipo do morcego. O arquétipo do morcego, mas o morcego não é coisa ruim, né? É bruxaria, não é aquilo. Não, não é. Não é. O morcego, ele tem um simbolismo de poder ser preciso mesmo na escuridão. Ele tem a capacidade de lidar bem no meio social, com muitas pessoas diferentes, consciência de bando, ou seja, não é um símbolo de muita negatividade. Ele não tem muito um lado sombra que possa prejudicar muito o usuário deste arquétipo. O morcego. O morcego, ele também, em muitas culturas orientais, é um símbolo de prosperidade, de longevidade. O morcego, ele descansa com a cabeça em sentido à terra e está muito conectado com morte e renascimento, com esse aspecto de útero, de feto, que precisa se recolher para poder ressurgir. O morcego vai trabalhar a sua capacidade de poder voar, mesmo não enxergando para onde você vai. Ele vai trabalhar os seus sentidos de sua percepção sensorial, o seu radar do seu ambiente. Ele vai trabalhar isso, ele vai trabalhar esses aspectos de nível inconsciente. Só que é uma coisa, você vai ter uma imagem, um morcego voando, né? Com as asas bem abertas, né?
aquela coisa bem de voo, indicando movimentação, para que sua vida ela esteja num estágio que precisa ter uma transformação. É um símbolo relacionado à morte e vida também, à transformação gradativa e movimentação. Para aqueles que precisam adquirir uma capacidade mais predatória, no sentido de enxergar coisas que antes não enxergavam, possibilidade onde não tinha. O morcego é um animal completamente cego, mas ele nunca esbarra em nada, ele desvia. Então, vai te ensinar, da mesma forma que o animal tem a capacidade de desviar de obstáculos, uma maneira interessante de poder desviar de obstáculos, contornar obstáculos e problemas e situações. O lado sombra dele é que em muitos causa muita insônia. Comigo também, a probabilidade de não dormir, demorar a dormir, algumas situações de reclusão em modo caverna, que é uma coisa que precisa tomar cuidado, que o morcego também tem aquela coisa muito de paciência ao extremo e você querer ficar um pouco mais recluso, mesmo para poder buscar conhecimento. Ele vai trabalhar esses aspectos de conhecimento, de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Você tem aquela gana para estudar e vai esquecer de fazer o network, o mais importante, que é sair, entendeu? E é por isso que aqui eu também vou ensinar de como você pode combinar alguns arquétipos com outros para poder conciliar com o lado luz e sombra do outro, para amenizar certas coisas que possam vir. E qual é o tempo que demora para surtir efeito esse determinado arquétipo? Alguns, por estar vivenciando arquétipos inconscientes associados já a um morcego, já vai ser mais rápido. Por exemplo, a pessoa tem uma tatuagem de um morcego. Né? A pessoa, então, ela vai ter alguns aspectos. É claro que pode ter os aspectos, ou não ter, que para ela não representa nada. Ela nem sequer contempla muito a imagem. Mas percebam, alguns aspectos vão ser visíveis. Então, assim, não basta só tatuar o símbolo, você precisa estar contemplando o símbolo constantemente para que ele possa ser ativado. Por isso, se fizer a experiência, você simplesmente tatuar um símbolo e não tiver aquela contemplação, você vai perceber que não há um grande surgimento do sentido da manifestação pura do arquétipo. Então, você vai usar o símbolo do arquétipo e durante 45 dias, 45 dias, você vai sempre em horários específicos contemplar essa imagem, ver, colocar no papel de parede do celular, mas principalmente meditar nessa imagem, nos aspectos. No mínimo 45 dias. Você vai ver, colocar uma moldura, uma imagem, vai observar, observar, para que esse simbolismo ele possa ser ativado de uma forma muito mais eficiente. Esse é um dos vídeos. É, espero que gostem. Façam e façam a experiência.